Já de volta com o seu estilo de vida e aproveitar para mandar um beijo para o Nafer Corrêa, que está assistindo o Estilo de Vida nesse momento. Inclusive, ele que sempre acompanha também a programação da Amazonsat. Um beijo para você, viu, querido? Continue sempre com a gente aqui para saber mais, né, sobre saúde e bem-estar, que é tão importante para a nossa vida. E hoje o tema é timidez. Estamos recebendo a psicóloga Ana Paula Silva, que está falando e explicando para a gente os vários graus da timidez. E a gente vai agora para a nossa tela para saber sobre os componentes da timidez. Nossa produção colocar aí pra gente. Olha só, os componentes da timidez, a nossa terceira tela. Aí, olha só, excesso de autoavaliação negativa. Você tende a ver-se negativamente. A pessoa sempre olha para ela de forma negativa. É isso, Ana? E é interessante, é exatamente isso. E é interessante que às vezes aquele defeito que ninguém vê em você, você vê. E existem muitas pessoas que fazem operações plásticas, existem muitas pessoas que buscam determinadas saídas compensatórias porque acham que tem um nariz grande, um nariz pequeno, um peito grande, um peito pequeno, porque é muito alta ou muito baixa. Então isso faz com que ela, porque agora está na moda todo mundo ser ruiva, então agora eu vou pintar meu cabelo de ruivo. Então elas buscam essas medidas compensatórias por conta desse excesso de avaliação autonegativa. É uma necessidade de ser aceita também? De ser aceita, porque sendo aceita eu não sou o diferente. Se eu não sou o diferente, eu não sou rejeitada. Vamos ver a próxima característica então na nossa tela? Esse componente da timidez, a nossa produção vai colocar agora, o próximo componente da timidez. Vamos ver então na nossa tela. Vai ser colocado agora, olha só, excessiva autopreocupação, que eu acho que está ligado a essa coisa da negatividade, né? Você tende a prestar muita atenção a todas as coisas que está fazendo de errado quando está perto de outras pessoas. Isso, e essa característica, na verdade elas são divididas didaticamente, mas elas acontecem muito dinamicamente. Na verdade, essa característica, ela faz com que a pessoa fique tendo pensamentos recorrentes de que fez determinada coisa errada. Por exemplo, aqui nós estamos na entrevista e aí você fala algo que não deveria ter falado ou que poderia ter falado de uma forma melhor, ou eu. Quando vem o comercial ou quando nós saímos daqui, a gente fica, poxa, eu deveria ter falado daquele jeito, poxa, eu fiz errado, por que eu não falei daquela outra forma? E aquilo fica se remoendo, por isso que nós também sabemos que pessoas tímidas geralmente são pessoas perfeccionistas. Olha só, inclusive a minha produção estava lembrando agora há pouco que a gente estava falando a frase da música do Roberto Carlos, se chorei ou se sofri, né? Na verdade saiu vivi e a pessoa fica remoendo aquele erro, como se sentindo culpada o tempo todo. Isso também é um componente da timidez. É um componente. Pessoas que não têm essa timidez em excesso, elas pensam por aquilo durante um tempo e depois cessa. Pessoas muito tímidas e muito perfeccionistas ficam pensando às vezes semanas a fio. Então daí você vê a diferença entre uma pessoa que apresenta um nível de timidez moderado a grave e uma pessoa que não tem, né? Que se junta de novo com a autoconsciência. Né? Eu fico pensando muito sobre aquilo, eu fico remoendo muito sobre aquilo, fico me martirizando muito sobre aquilo. Olha, a gente já vai entrar em como você pode lidar com a timidez, como você pode superar isso na sua vida, se você sofre com a timidez. Mas antes eu queria tocar no aspecto profissional de uma pessoa tímida. Por exemplo, eu me considero tímida, mas o meu trabalho exige que eu fale, que eu comunique, que eu não tenha isso. Tem como separar uma pessoa tímida, mas na atividade profissional dela, ela ser uma pessoa dinâmica, que conversa, que interage? Claro que sim. Nós temos vários atores e atrizes, várias pessoas que trabalham com arte, que trabalham com comunicação, que se também intitulam pessoas tímidas e conseguem trabalhar naturalmente. Nós próprios, quando temos que dar uma entrevista, nós próprios, quando temos que trabalhar com o público, nós precisamos enfrentar essa dificuldade. Então isso é possível porque o nosso cérebro cria mecanismos de defesa para que nós consigamos passar por isso sem deixar sequelas. Agora, aquela pessoa que realmente é muito, muito, muito tímida, ela evita completamente esse tipo de situação. Então ela nunca vai se tornar uma jornalista, ou uma psicóloga que vai dar uma entrevista, ou até um pastor evangélico, ou um padre, uma pessoa que precisa falar em público, ela nunca vai se tornar.
ela vai se tornar uma pessoa que vai trabalhar no escritório, uma pessoa que vai trabalhar sozinha, exatamente por ter essa dificuldade. Agora, claro, na medida em que essa pessoa ela tem a sua vida invadida pelas redes sociais, na medida em que essa pessoa ela tem sua privacidade invadida, mesmo sendo uma pessoa com baixa timidez ou não tímida, ela pode se sentir tímida diante de tanta invasão cibernética. Isso pode acontecer também. E pode acontecer de aquela pessoa que é muito tímida no convívio social, mas que na rede social, por ser uma coisa meio escondida, né, ela não está ali mostrando o rosto, ela se sente à vontade para falar, para comentar de temas, para postar uma foto, né? Isso, não só também nas redes sociais, mas, por exemplo, eu gosto muito de montar cavalos. Diante das pessoas eu sou extremamente tímida, mas com os cavalos eu me liberto. Olha só. Eu sou totalmente diferente. Então, tem pessoas que são assim, né? Tem pessoas que procuram, tocando um violão, tocando um piano, se libertar dessas amarras de ansiedade. Por quê? Porque controlar um animal, controlar um instrumento, obter controle, naquela situação você não tem medo. Olha só. E como você não tem medo, você consegue controlar, então, a ansiedade, a timidez, o perfeccionismo. Estão todos relacionados ao controle. Aquilo que você controla, você não precisa ter medo. Antes de encerrar, como a minha produção já estava avisando aqui do tempo, eu queria entrar nos aspectos de como superar a timidez. A gente tem até uma tela para mostrar para o pessoal de casa alguns aspectos, algumas dicas, né, para melhorar a timidez. Se você sofre da timidez, a gente pode dar algumas dicas. Pode falar. Então, transformar a autoconsciência em autoconhecimento. Isso é importante. Você precisa se conhecer e sabiamente saber utilizar seus potenciais, suas virtudes, inclusive saber quais são os seus defeitos, mas de uma forma muito branda, de uma forma muito consciente. Temos também entender que você vai ser rejeitado. De uma forma ou de outra, você vai passar pela rejeição. Saber passar pela rejeição. O mundo não é teu inimigo, mas ele é o mundo e você vai precisar lidar com ele. Não tem jeito. Então, conhecendo meus pontos fortes, conhecendo meus pontos fracos, eu tenho como saber investir, saber recuar de uma forma muito mais fluida, para que eu não sofra determinadas sanções do ambiente, principalmente minhas próprias sanções. Né? Nós temos também aí características como você fazer esportes, você precisa ter um hobby, você precisa ter amigos, você precisa ter seu momento de privacidade, então se desligar mesmo, ficar offline. Né? Você precisa sentar no banco de uma praça e ver o pôr do sol. Você precisa ler um bom livro. Até o hipismo, né, que você falou ainda agora, até né, em o relação hipismo, com os por cavalos. exemplo, eu gosto, mas nem tanto, né? Eu gosto muito de cavalos, mas não é hoje a minha praia. Eu gosto mais de piano. O importante é procurar alternativas. Alternativas, exatamente. Só que como é que você vai saber que você gosta de hipismo se você nunca foi, se você não se conhece? Você precisa se conhecer. E isso é um trabalho de uma vida inteira. Por isso que é mais fácil você encontrar uma criança tímida que um idoso tímido. Porque ele já viveu uma vida inteira. A criança não. Agora, às vezes, a pressão que os pais fazem em cima de uma criança ou de um adolescente o fazem se tornar mais tímidos que extrovertidos, por essa necessidade dos pais de mostrar uma criança adaptada àquela sociedade. Calma, gente, vamos relaxar. Nessa época de Natal, vamos fazer nossas preces, vamos estar bem com todos e buscar, dentro dessa unidade, o equilíbrio e o autoconhecimento. Perfeito. Obrigada pela sua participação, Ana Paula Silva, com a gente, que é psicóloga. Trouxe aí todas essas dicas para você entender a timidez e lidar melhor com ela se você é uma pessoa tímida. Obrigada. Volte sempre ao Estilo de Vida, viu? Obrigada. Bom dia a todos. Muito obrigada. E assim a gente vai encerrando o programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua companhia, você que participou com a gente. Amanhã o Estilo de Vida está de volta a partir das 9h10 da manhã e eu tenho um encontro marcado com você hoje a partir do meio-dia no Amazônia Agora. Até lá. Tchau.